Tô tomando minha aguinha com limão aqui. Olá, tudo bem? Uma aguinha com limão para refrescar. Quero compartilhar uma palavra. É um dos eu creio que é o versículo mais conhecido no meio dos cristãos. Há pessoas que pode ser que não conheçam. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pelo menos o versículo 16 é o mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus derramado. Ele amou os pecadores, ele amou o homem, e ele quer limpar esse pecado. E para limpar esse pecado que está no homem, ele enviou o seu Filho para ser sacrifício em nosso lugar. Porque o pecado leva à morte. A sentença do pecado na Bíblia diz que é morte. Mas a graça de Deus é vida eterna. Essa graça de Deus se manifestou no Filho, Jesus Cristo, que ele enviou. Ele enviou para que ele tomasse o nosso lugar. Na cruz do Calvário, ali, quando ele foi crucificado, ele estava representando a cada um dos pecadores que existe no mundo. Mas será que Deus enviou para todos, no sentido universal? Não é isso que a Bíblia quer dizer. O que nós devemos deixar bem claro é no 18. Quem nele crê não é condenado. Não é condenado à morte, né? Mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o homem já nasce condenado. Ele já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Tem pessoas que têm rejeitado essa bênção de Deus. Tem pessoas que falam: eu creio em Cristo, eu creio em Deus, mas tem levado a sua vida de qualquer maneira. Quando nós cremos em Jesus Cristo, tem alguns princípios que nós devemos começar a aplicar em nossa caminhada. Um homem piedoso, um homem que é temente a Deus, ele tem que viver uma vida de acordo com os princípios divinos. Jesus já fez sacrifício. Basta nós confessarmos, nós cremos, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu creio nele. E agora eu vou começar a viver uma nova vida. Não quero mais andar no pecado. Aquele que crê em Jesus, fala: eu vou realmente querer ser participante do reino de Deus. Ele tem que mudar a sua postura. Mas Deus é tão bondoso que ele não deixa o homem sozinho nessa caminhada. Ele envia o Espírito Santo ao coração do homem. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a fazer morada em nossos corações. E ele vai nos ajudar agora nessa caminhada. Nessa caminhada que muitas vezes vai ter obstáculo, a fraqueza da carne, a falta de conhecimento mais de Deus. O Espírito Santo vai derramar sobre nossos corações, se nós nos entregarmos a Ele e ouvir a palavra de Deus, ou buscar ouvir a voz de Deus. Sabe como você pode ouvir a voz de Deus? A Bíblia é sagrada. Ela está aí exposta para a gente. Nós queremos ouvir Deus em português? Leia a Bíblia do Brasil em português. Quer ouvir Deus falar inglês? Leia a Bíblia americana. Quer ouvir falar em japonês? Então, basta nós, o manual de vida está aí. Basta nós olharmos para ele. Quando Jesus estava sendo
crucificado, a maioria de nós sabemos que havia mais 2 homens crucificados ao lado dele. Os ladrões. E ali aqueles 2 ladrões representavam 2 categorias de pessoas, as que vão crer em Jesus e as que não vão crer em Jesus. Diz assim lá em Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, esse que realmente repreendeu o amigo dele lá, ladrão, que estava blasfemando de Jesus: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós cremos em Jesus Cristo, com certeza nós vamos ter a morada eterna no céu. Mas quando nós rejeitamos, como esse outro ladrão rejeitou a obra de Cristo, Cristo nem mencionou. Então ele representa 2 classes, das pessoas que vão crer e as que não vão crer. Que você possa se autoanalisar. A palavra de Deus está aí e ela nos encaminha aos caminhos de Deus. Ela nos encaminha às verdades divinas. Deus já fez tudo, Ele enviou o seu Filho por amor. Agora basta a nossa resposta. Basta o nosso crer. Se você ainda não está pronto para crer nessa obra de salvação, procure buscar informações precisas dentro da Bíblia Sagrada, que você vai entender o plano de Deus para a humanidade. Esse é o meu desejo, que essa palavra fique em teu coração. Cristo fez isso por amor a nós. Ele poderia ter negado, poderia ter deixado de ir para a cruz, mas Ele fez isso por amor, por mim e por você. Por isso eu quero que você ouça essa canção e deixe Deus falar no teu coração. Reflita. Esse é o grande amor de Deus. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando Ele foi sacrificado por nós, todo o pecado nosso foi lançado sobre os seus ombros. Foi lançado sobre Ele. Cabe a nós só darmos uma resposta. Eu creio nesse sacrifício que foi feito em meu lugar. Que Deus te abençoe. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não. Jesus não reclamou, Ele foi no meu e no seu lugar. Seja agradecido a Deus por essa providência divina. Essa providência divina que veio para nos dar o perdão do pecado. Ele morreu. O salário do pecado é a morte. Ele tomou o nosso pecado e morreu. Para cumprir a sentença que Deus já havia dado. Para satisfazer as exigências de Deus. Não pense que você vai conseguir pagar o teu pecado. Para pagar o teu pecado você tem que morrer. Você tem que derramar o seu sangue. E Deus só aceita o sangue daquele que é perfeito. E Jesus é perfeito. Jesus veio perfeito, sem pecado. Esse véu separava o homem de Deus, mas agora o véu se abriu. Nós podemos entrar na presença de Deus. O nome dessa música é Cruz. Quem canta essa música é o Ministério Reino, junto com a Casa Worship. Deus abençoe. Que essa palavra possa edificar o teu coração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por essa oportunidade de podermos estarmos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, compartilhando a tua palavra, Senhor. Que vidas sejam edificadas, ó Deus. Abre os corações, ó Deus. Toca, ó Deus, na alma de cada pessoa que estiver ouvindo e possa dar uma direção correta, Senhor.
Deus, que pessoas possam se render aos teus planos, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Aleluia. Até mais.